Olá pessoal, De Olho nos Bichos está imperdível. No programa de hoje você confere a terceira reportagem da série Fauna e Flora dos Parques de Belo Horizonte. E não perca uma matéria sobre o mundo dos animais usados em publicidade. Tudo isso e muito mais você acompanha nesta edição. Fique com a gente! O programa vai exibir a terceira reportagem sobre a fauna e a flora dos principais parques de Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar sobre o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, uma reserva que mistura natureza e cultura. Situado na região norte da cidade, o Parque Lagoa do Nado é composto por uma vegetação bastante expressiva. Tem representantes do cerrado e da mata ciliar. 75% da vegetação aqui dentro, ela é nativa, ela é do Brasil, né? O restante tem exemplares que foram introduzidos, igual essas mangueiras, ficus, ipê rosado, né? Mas a gente tem aqui dentro muita espécie nativa. Pesquisadores da UFMG identificaram cerca de 130 espécies de árvores, entre elas ipê, urucum, jatobá e barbatimão. A fauna também é diversificada. Os sabiás, os joão de barro, pica-pau, o esquilo, o mico, entendeu? São os mais expressivos aqui. Já foram feitos aqui vários trabalhos acadêmicos que ajudam no manejo do parque. Recentemente tem um que eles vão fazer um trabalho com cágados, que são espécies exóticas que tem aqui na lagoa. A reserva ainda conta com uma lagoa de 22 mil metros quadrados formada pelo represamento de 3 nascentes e que chega a atingir 3 metros de profundidade. Onde hoje é a Lagoa do Parque, já existiu há muitos anos uma fazenda. Uma área particular, pertencia a um tradicional família de Belo Horizonte, Américo René Gianetti. Ele foi inclusive prefeito de Belo Horizonte na década de 50. Essa área foi desapropriada em 1973. A população que já utilizava essa área para o seu final de semana, as crianças já vinham passear, era uma área importante dentro do bairro, da região. Eles passam a lutar que aqui se transformasse numa área pública, num parque público. Foi em 1984, após mobilizações da comunidade, que uma lei municipal autorizou a compra do terreno da antiga fazenda pela prefeitura da cidade. Mas foi só 10 anos depois que o parque foi inaugurado. Hoje o espaço conta com diversas atividades, entre elas as culturais. Apresentações de música, de teatro, de cinema, temos uma área de exposição. Então nós temos também trabalhos, né, artes plásticos. Temos uma biblioteca com cerca de 7 mil títulos, com periódicos. Temos atividades também junto à biblioteca de incentivo à leitura. Então, contação de histórias, sarau de poesias. Para quem visita o parque pela primeira vez, a beleza natural impressiona. Eu achei um espaço muito agradável, muito bonito e com certeza vou voltar mais vezes. As pessoas se surpreendem, o tanto que aqui é bonito. É muito comum as pessoas dizerem: eu passo na rua e nunca olhei, nunca entrei. Então nós temos uma lagoa, que ela é bonita. Tem um parque que está muito bem cuidado, muito bem tratado. É um trabalho da Fundação Municipal de Parques. Ele é interessante quanto área, ele é muito arborizado. Amizade entre um menino e um cachorro que se torna famoso por ser um craque no basquete. Confira agora no Cine Bicho uma história de trabalho em equipe e muita aventura.
conta a história de um garoto solitário que encontra um cachorro. O menino faz amizade com um animal que é um fenômeno no basquete. Os dois fazem sucesso no time da escola e chamam a atenção da mídia. Diante da fama, o dono do cachorro quer se aproveitar de Bud. Este atorzinho canino é um Golden Retriever. Robusto, ele pode até assustar pelo tamanho, mas possui uma meiguice de expressão capaz de conquistar as pessoas. O Golden Retriever é a segunda raça com maior quantidade de filhotes registrados no Japão e a terceira na Inglaterra. Aqui no Brasil, a raça também teve uma grande expansão na última década. As principais características do Golden Retriever são a inteligência e a vontade de agradar o dono acima de qualquer coisa. Além disso, ele é muito paciente e amoroso, sendo uma ótima companhia para as crianças. Pela facilidade de entender o que se quer dele, o cachorro é muito usado como guia de cegos e auxiliar na terapia de doentes físicos e mentais. Está na hora do nosso quiz. Se prepare, pois é o momento de testar os conhecimentos sobre o mundo animal. Qual raça de cachorro foi escolhida como o primeiro mascote oficial das Olimpíadas? Alternativa A, pastor alemão. Alternativa B, boxer. Ou alternativa C, Dachshund. O quiz deixou você curioso? No próximo bloco revelamos a resposta, além, é claro, de outras atrações. A gente volta já. Os bichos são cada vez mais usados em comerciais e é difícil não se encantar quando vemos uma propaganda com um animal. Para conhecer mais sobre este universo, você confere a reportagem de Maria Luísa Matar. Cachorro, gato, carneiro, elefante, cobra e até morcego. É cada vez mais comum o uso de animais na publicidade. Quem não se lembra desta galinha azul? Ou do coelhinho com pilhas de longa duração, ou então deste tigre referência de saúde e força para a criançada. Mas não é só em forma de animação que vemos os bichinhos nas propagandas. Muitos animais de carne e osso participam do mundo da publicidade. Quando vemos uma propaganda como esta, nem nos passa na cabeça as horas gastas para conseguir uma simples imagem. A realidade é que trabalhar com animal em propaganda não é fácil. Normalmente, quando é propaganda de animal, a gente já prevê, já na hora de fazer o planejamento, a gente já prevê um tempo maior, um trabalho mais desgastante, a gente não tem domínio da situação. E cada animal necessita de cuidados especiais para tudo dar certo. E nem sempre o que os produtores querem, o bicho faz. Tinha um ator falando no estúdio, num fundo branco, ele falava um texto bem legal sobre desarmamento, para todo mundo entregar suas armas. No final ele apontava o dedo como se fosse uma arma e uma pomba branca posava no dedo dele. Essa pomba veio de São Paulo com o professor Jairo e ele treinou essa pomba, e a pomba, na hora do estúdio, ela não ia para o dedo do ator de jeito nenhum. De onde a pomba partia, tinha uma luz nela, perto dela, que estava esquentando ou estava iluminando demais, e essa pomba não ia para o dedo do cara. Foi tirar a luz, deu certo, mas isso foi 5, 6 horas depois disso. Mesmo com tanto trabalho, o uso de animais na publicidade parece valer a pena. Para algumas marcas, o uso desses bichinhos faz com que a empresa seja lembrada mais facilmente pelo consumidor, principalmente quando a celebridade é um cão. O motivo está na comunicação forte que esse animalzinho tem com o público. Os cães começaram a ser usados em propaganda desde o início do século XX. Hoje, é cada vez maior o número de animais que tentam chamar a atenção do público e, com isso, aumentar as vendas. É o caso de Astor, que trabalha há 8 anos e sempre faz sucesso. Tinha uma produtora de vídeos aqui, pertinho daqui de casa, e um dos produtores uma vez viu o Astor passeando, ficou apaixonado com ele. Astor participou de muitos comerciais, mas foi em uma propaganda de uma escola de inglês que ele foi o ator principal e ganhou destaque. Decorar inglês? Qualquer um decora. Apesar de Astor ser um cachorro adestrado, foi preciso para a gravação do comercial um profissional para lembrar dos truques. Durante as filmagens, o adestrador ficou o tempo todo lá
ajudando, né, o que fosse preciso, mas foi super tranquilo, não precisou de muitos takes, não, ele fez praticamente de primeira, então foi realmente um sucesso. E o trabalho de Astor não parou por aí. Ele participava de todos os eventos da escola, entrava em salas de aula visitando os alunos, e eu me lembro que eu até participei de algumas dessas entradas em salas de aula com o Astor, né? E os meninos pequenininhos, assim, pedindo autógrafo. Então eu lembro que a gente tinha folhas que a gente desenhava a pata dele, né? A gente passava um carimbo e colocava a pata dele, aquilo era autógrafo, e os meninos ficavam loucos e chegavam em casa e falavam com os pais que tinham, né, recebido o autógrafo do Astor. Então realmente foi um sucesso, virou um astro mesmo, né? Esse sucesso todo faz com que até hoje o cachorro seja motivo de brincadeira entre os amigos do dono. Eu já peguei meus amigos várias vezes tentando comunicar com ele em português e o outro cutucando ele falando, deixa de ser bobo, ele fala só inglês, por causa dessa propaganda. E assim os animais ajudam a construir a história da propaganda no Brasil e no mundo. E agora confira no Você Sabia, um mascote ganhou destaque nos comerciais de televisão. Na década de 90, propagandas feitas com animais que até então eram uma tendência internacional começaram a ser utilizadas no Brasil. Quem aproveitou este artifício foi uma empresa de amortecedores para veículos, que escolheu para aparecer nas telinhas como mascote um cachorrinho da raça Dalshin. Ele foi escolhido pelo fato de o cão ser esticadinho como produto anunciado. Com um toque de humor, o comercial tinha o seguinte slogan: o melhor amigo do carro e do dono do carro. Foi um dos maiores fenômenos da propaganda brasileira, fazendo inclusive com que o cachorro fosse popularmente chamado pelo nome da empresa. Está na hora de saber a resposta certa do nosso quiz. Será que você acertou? Confere aí. Qual raça de cachorro foi escolhida como o primeiro mascote oficial das Olimpíadas? Alternativa A, pastor alemão. Alternativa B, boxer. Ou alternativa C, Dalshin. Acertou quem respondeu Dalshin. Ele foi representado por Wald, esse cachorro colorido escolhido como mascote oficial da Olimpíada de 1972, realizada em Munique, na Alemanha. A partir daí, todos os jogos passaram a ter um animal representando o país sede das competições. Essa tradição só foi quebrada em Atlanta, com o mascote Easy, que não era um animal. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau!